Olá! Que bom que você está assistindo então a nossa aula número 8. Fico muito feliz que você esteja acompanhando, que você esteja prestando atenção, entendendo, anotando, memorizando, tá? É muito importante você saber todos os passos, porque, olha, eu nunca tive isso tudo mastigadinho para mim, tá? Então eu tive que me virar bastante para aprender, porque a minha diretora, ela não é muito dos vídeos, não trabalha muito com esse tipo de material. Então eu acho que ter um vídeo assim explicando todo o passo a passo é maravilhoso, certo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como realizar, como conduzir uma entrevista de iniciação. Eu não vou falar especificamente tudo que tem que ser falado, mas eu vou dar diversas dicas para que você entenda e saiba como conduzir uma entrevista, como se portar de certa forma, né, como apresentar a nossa oportunidade Mary Kay. Bom, então por que que a gente faz uma entrevista de iniciação, tá? Primeira coisa, o que eu acho é que você deve evitar ao máximo de fazer uma entrevista de iniciação, ou seja, de apresentar a oportunidade Mary Kay para alguém que ainda não fez uma sessão de beleza. Então, é muito importante, se a pessoa ainda não conhece os produtos ou você ainda não fez uma sessão de beleza, você fazer com ela antes de começar a falar. Pode ser no mesmo momento, mas comece sempre pelos produtos e fazendo uma sessão. Pode ser uma sessão rápida, mas faça, é muito importante, tá? Então, vamos lá. Por que então fazer uma entrevista de iniciação? Porque nesse momento é quando você vai conhecer mais a entrevistada, né, a possível iniciada. Porque aí você vai ter um contato com ela, vai conhecer as necessidades, vai entender quem é ela, como é a família, como é a rotina, para que você saiba melhor sobre como Mary Kay pode se encaixar na vida dela e como pode ajudá-la a realizar as coisas que ela quer realizar. E também é muito importante porque aí você vai conhecer as necessidades da pessoa. Se ela tem necessidade financeira, se ela tem uma necessidade de reconhecimentos, se ela tem interesse em viagens, em receber prêmios grandiosos, o que, que ela espera, né? O que, que ela quer com relação ao trabalho, se ela quer um horário fixo, o que, que ela deseja, né? Você também pode entender a personalidade dela, que foi a última aula que a gente assistiu, né, sobre as personalidades. Você vai saber que tipo de atitude que ela tem perante as coisas. Você vai conhecer o potencial dela, saber se ela é uma pessoa que vai querer trabalhar bastante, ou se ela é uma pessoa que vai fazer só bico, porque aí você vai conseguir definir que tipo de trabalho que você vai desenvolver com ela, né? Você vai conhecer os sonhos dela, porque é muito importante saber os sonhos, que assim você consegue ajudar a pessoa a ter vontade de trabalhar cada vez mais, porque as pessoas precisam trabalhar mais e mais e mais para realizar os seus sonhos. Hoje a gente faz alguma coisa na nossa vida e a gente sempre se sente longe dos sonhos, porque a gente faz pouco. Então, no momento em que você ou a pessoa começar a fazer mais, o sonho vai ser realizado muito mais rápido. Então pense, se você conhecer o sonho da pessoa, você vai poder enriquecer a vida dela muito mais fácil, porque você vai ajudá-la a realizar o sonho muito mais rápido, né? Então, você vai conseguir, de fato, em conhecer a pessoa, né, a sua família, o seu dia a dia, e poder, de fato, ajudar a enriquecer a vida dela. É claro que tem o nosso desejo de querer fazer isso, mas a pessoa também tem que querer. Mas nesse momento, né, na entrevista, é o momento para conhecer, então, e saber que rumo que vai tomar a conversa, a carreira da pessoa e a tua ajuda. Bom, então como que você vai agir durante uma sessão, desculpa, uma entrevista de iniciação? Primeira coisa que você tem que pensar é, a pessoa que está ali não tem culpa de nada que esteja acontecendo na tua vida, tá? Então você precisa ser empática, ser profissional e ser entusiasmada, ou empático, profissional e entusiasmado. Você não tem que se lamentar, não tem que sofrer. Você precisa mostrar para a pessoa com entusiasmo e com amor aquilo que você está querendo apresentar para ela, tá? Então, olha só, é necessário que você se coloque no lugar dela. Quando ela fala que tem um problema, se coloca no lugar dela. Quando ela tem uma objeção, se coloca no lugar dela. Pensa como que eu posso falar para ela que ela pode resolver isso, né? Então, se coloca no lugar dela é a primeira coisa. Então, você também tem que tentar sentir o que ela está sentindo. Então, às vezes, quando ela fala alguma coisa para você,
Ai, fala sobre reconhecimento, que a empresa dela era um horror e não sei o quê. Tente sentir o que ela estava sentindo, tá? Isso também é poder desenvolver uma empatia, né? E claro, quando você vê que você passou por alguma coisa parecida com a qual ela está te contando, aproveita e espera ela falar, é claro, né? E compartilha uma situação parecida que você também viveu, porque aí você vai criar um clima de que, poxa, eu te entendo. E com isso, ela vai acabar se envolvendo mais com você e querendo conversar contigo. Então você tem que fazer a pessoa se sentir especial, se sentir à vontade, né? Isso, primeira coisa, é empatia. Ser profissional, o que que isso significa? Primeira coisa, imagem, postura. Você é um empresário ou empresário, não tem que estar de qualquer jeito, não tem que estar mascando chiclete. Você está ali porque você está trabalhando, você está num negócio, você não está brincando, você não está na escola do teu filho, né? Brincando com as crianças. Você tem que ser profissional. Você é dona de uma empresa, ou dono, e você tem que apresentar isso com profissionalismo. E é claro, ser entusiasmado, que isso não precisa nem falar, né? Porque o entusiasmo contagia as pessoas, faz as pessoas querer estar no mesmo lugar que você. Então, se você tá na tua frente conversando, alguém te apresentando uma oportunidade, falando assim, então, a Mary Kay é isso, sabe? E daí tem a empresa, e daí não sei o que, e tem o carro, e os reconhecimentos, e blá blá blá. Fala assim, olha só, tem uma coisa muito legal para te contar. Eu trabalho na Mary Kay, que é uma empresa assim, olha, fantástica. Eu nunca vi uma empresa que dá tanto reconhecimento que chega até a dar um carro. Imagina isso. Que empresa que você vê por aí que faz isso? Olha só a diferença. Então, isso é para você entender um pouquinho de como é o entusiasmo, tá? Lembrando, empatia, profissionalismo e entusiasmo. É o importantíssimo para a entrevista de iniciação. Olha, agora eu quero te dar uma dica. Eu não gosto de fazer entrevista de iniciação por Facebook. Então, se em algum momento eu divulgo alguma coisa em algum grupo, né, ou na internet, eu nunca vou fazer a entrevista por Facebook, porque eu acho isso muito antiprofissional. Não é profissional fazer entrevista por Facebook, não vejo nenhuma empresa fazendo e não somos nós que vamos começar, não é? Então, não faça entrevista por Facebook porque é muito deselegante. A pessoa, a credibilidade que a pessoa vai ter em você é bem menor, tá? Então, assim, entrevista por Facebook é o último do último do último caso. Então, se eu falei com a pessoa pela internet, disponibilizei alguma coisa, eu marco na hora uma entrevista com ela. E nessa entrevista, se ela não conhece a Mary Kay, né, o que de preferência seja, porque se ela conhece, ela que vai falar com a consultora dela, né, aí eu oriento. Mas ela não conhece, eu vou fazer uma sessão de beleza e depois eu vou apresentar a oportunidade. Então é pessoalmente que eu faço. Se a pessoa é de muito longe, ela porque quer iniciar comigo, então eu pego o telefone dela e ligo, ou então eu converso pelo menos pelo WhatsApp, que é por voz. Eu não gosto de ficar digitando assim, porque eu acho horrível, tá? Daí a pessoa às vezes para de responder e você não sabe se aconteceu alguma coisa ou não. É horrível, 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 tá? Então, se você divulgar alguma coisa na internet, pega a pessoa e faça pessoalmente, tá? É muito bom você poder viajar e ter consultoras em outras cidades e tal, mas só faça isso, só tenha consultoras em outras cidades, se você realmente vai conseguir dar atenção, se você vai conseguir visitar pelo menos às vezes, tá? Ou ligar para a pessoa pelo menos, porque iniciar e deixar solta não adianta, tá? Depois ficar pedindo pro diretor ou pra diretora da conta e quando você for. Então é muito importante assim, ó, invista muito na cidade que você tá. Mesmo que você divulgue alguma coisa na internet, encontre com as pessoas pessoalmente, faça uma sessão e depois faça a entrevista, tá? Então, abri parênteses da dica, fechei parênteses agora. Então, agora vamos lá. O que que você deve falar em todas as entrevistas de iniciação? Primeira coisa, como que se começa certo em Mary Kay? E começar certo não é um kit de 149 apenas, tá? Então você precisa explicar como que se começa certo. Falar sobre o início perfeito. Se você não fez, então por favor faça, tá? Comece de novo a contagem ali do início perfeito e execute, tá? Não digo começar do zero, digo comece de novo, pega os materiais do início perfeito e faça, tá? Então você vai explicar um pouquinho sobre o início perfeito, né? Que existe um programa de apoio para a pessoa começar direitinho. E você vai explicar sobre os pedidos, né? Que eu já dei aulinha sobre isso também, que é muito importante explicar. Daí, depende da pessoa, você vai dar mais detalhes e as outras você vai dar menos, tá? Treinamentos, eventos e tal, acompanhamento. É muito importante você falar isso.
Porque você precisa deixar claro para ela que ela nunca vai ficar sozinha e abandonada. Sempre vai ter treinamento. E é muito, muito, muito importante que ela participe se ela quiser ter sucesso. Isso também engloba um pouquinho no como começar certo, né? Porque de nada adianta a pessoa entrar e achar que sabe tudo sozinha e simplesmente não participar das coisas, não assistir, não se envolver. Porque se a pessoa não fizer isso, o sucesso dela vai com certeza ser reduzido. Eu tenho certeza que quando uma pessoa inicia alguma coisa, é porque ela quer ter sucesso, ela quer ter resultados bons. Ela não quer trabalhar na Avon, na Natura, na Boticário. Ela quer trabalhar na Mary Kay, tá? Então você tem que deixar isso claro para ela. As avenidas de ganho. Então é muito importante você falar também que a Mary Kay não é só venda e ninguém é revendedor de ninguém, tá? A pessoa compra direto da empresa e vende mais caro. É assim. E a outra via de ganho é o plano de carreira, que ela pode se desenvolver a qualquer momento, quando ela quiser. Você precisa deixar isso muito claro, porque muitas vezes pode ser isso que vai interessar a pessoa, tá? E outra, você precisa deixar muito claro como é o trabalho, que é fazer sessão de cuidados com a pele, seja individual, seja com um grupo de pessoas. Esse é o nosso principal atividade. A gente não vende por catálogo. Não faça a pessoa achar que é isso. Porque se ela achar que é isso, ela vai sofrer muito. E a chance dela parar é muito grande, entendeu? E outra, pode ser que se ela for vender por catálogo, você vai estar criando uma consultora chata, aquela que empurra a goela abaixo as coisas para as pessoas. Eu tenho certeza que você não quer isso, tá? Então é muito importante você deixar claro essas 4 coisas para a pessoa. Se não, antes de uma entrevista você não sabe bem o que falar sobre isso, me pergunta. Mas não é difícil, não é? Material sobre início perfeito a gente tem, material sobre pedidos você assistiu a última aula, eventos, treinamentos, você sabe como é que é. As avenidas de ganho é fácil, tem vários materiais, mas eu também posso explicar mais. E como eu trabalho, você sabe porque você realiza, né? Certo? Então vamos continuando. Então agora eu tenho outra dica para te dar, que é uma dica bem bacana de alguns materiais que tem no Em Sintonia para que você possa se especializar um pouquinho mais e entender mais. Bom, então olha só, faz o teu login no Em Sintonia e aí você acessa o link que tá aparecendo aos pouquinhos aí para você, que é o link lá do Em Sintonia, tá? Esse link ele vai dar lá no guia, que é entrevista de iniciação. Então, tem várias ferramentas que você pode acessar para aprender mais sobre iniciação. Mas aí você vai no lado esquerdo, quando você abre esse link, vai clicar em guia, 2 pontos, entrevista de iniciação, tá? Aí vai abrir tipo um manualzinho, que é um PDF, você salva no teu computador, e ali tem umas informações muito bacanas, tá? E aí, com isso, você pode aperfeiçoar ainda mais um pouquinho como que você vai falar, né? O que você pode fazer. É um material de uma página, bem rapidinho de se ler. Bom, para fechar então, o que pode te ajudar a fazer uma entrevista de iniciação? Você pode levar um material legal, uma pasta daquelas pretas que tem as folhas dentro plásticas, né, para colocar folhas. Isso, você pode ter vários materiais impressos, por exemplo, para te apoiar. Que mostra alguns sobre os prêmios, a gente recebe sobre o desafio trimestral, as cortes, você pode mostrar o que a gente ganha. Você pode imprimir os índices das top 10 empresas de vendas diretas no mundo, que a Mary Kay é a quinta maior. Pode colocar notícias do setor de cosméticos. Pode colocar as histórias de sucesso também das nossas diretoras nacionais que tem no site. Pode ver algum depoimento que também tem no site da Mary Kay, que você pode apresentar para a pessoa ler. Às vezes ela se identifica com alguma coisa. Você pode apresentar também uma tabela comparativa de preços. Eu tenho uma que eu fiz, Mary Kay é caro, e eu tenho comparando vários produtos da Mary Kay com um Boticário Natura. Então é bem bacana de ver aquilo, porque a pessoa perde aquela coisa, aquele misticismo, né? Aquele mito de que Mary Kay é cara, é mais caro que os outros, que ninguém vai comprar e blá blá blá. Tá? Então isso pode ser uma coisa que ajude você também. E histórias de sucesso é para que ela possa também, né, se identificar. Com isso, é uma coisa para você apoiar, para a pessoa poder ler, dar uma lida. Se você quiser providenciar um materialzinho para a pessoa levar na hora que você faz a entrevista, ela pode ler em casa, né? Mas uma coisa que você tem que ter também em mãos é o folheto da oportunidade, que é aquele folhetinho preto que vem 10 no teu kit de iniciação,
que é Oportunidade Perfeita, ou Descubra o que Você Ama, agora eu não lembro como é que tá no título. Mas é aquele folhetinho preto que fala sobre a oportunidade, conta um pouquinho sobre a empresa. Então isso pode te ajudar bastante para que você dê um material para ela levar para casa. Né? Além disso tudo, no finalzinho dele tem as fotos dos kits que você pode aproveitar na hora de explicar como que faz, quais que são os produtos que vêm, né, os materiais. Então, a tarefinha da nossa aula. Nessa aula, a tarefa é você pegar aquele link que eu passei ali, ler o material que é uma página e preparar todos os materiais para uma entrevista de iniciação, né? Para que você já tenha tudo que você quer ter para levar, para que não tenha desculpa no momento em que você for agendar uma entrevista e você fala assim, eu não vou porque eu não tenho material. Então, organiza agora, já faz tudo que você quer ter na tua mão, já deixa tudo prontinho, para que na hora que você vá oferecer a oportunidade de explicar melhor, fazer uma entrevista, você já tenha tudo em mãos, tá bom? Então, um mega beijo, fica com Deus e não esquece de me pedir a próxima aula. Um beijo!